Meus amigos e minhas amigas, que alegria estar com vocês aqui. E ao meu lado, Sheik Fernando Karim. É escritor, poeta muçulmano, líder religioso, comunicador e é de uma cidade maravilhosa chamada Carangola. Cidade que eu adoro, Nossa, Carangola tem um papel muito especial para mim. É a terra do meu amigo Kleber Godinho, que foi meu oftalmologista a vida inteira. E eu conheço Carangola, conheço Caratinga, conheço essas cidades todas como a palma da minha mão. Meu amigo Sheik Fernando Karim, alegria enorme recebê-lo aqui. Como é que tá? Tudo bem? Salam aleikum a todos. É um prazer todo meu fazer parte desse evento e estamos aí, né, na luta para tentar ver se melhoramos um pouco a vida do nosso povo, né? Olha, a história do Sheik Fernando Karim, ela é muito rica. Tem muitos detalhes, tem coisas que a gente precisa saber. Eu fiz questão de anotar algumas coisas aqui que eu acho que são de suma importância. O Sheik, como presidente do Centro Islâmico Imam Hassan, você se julga um defensor da paz, da justiça social, da comunicação entre as pessoas? Como é que você, ser humano e esse líder, se sente nessa hora? Na verdade, eu não me julgo um sheik, eu não me julgo à altura mais alto do que ninguém. Eu me julgo igual a toda a comunidade. Eu sou um muçulmano, sou uma pessoa humilde e venho de um berço humilde. E eu acho assim, o Centro Islâmico, ele é um lugar onde as pessoas fazem as suas orações, onde as pessoas se comunicam com Deus. E eu, como uma pessoa que, graças a Deus, eu fui indicado, né, por ele, né, a instruir as pessoas, eu procuro fazer o meu melhor. E assim, eu procuro evitar de puxar só para o lado do Islã. Porque é o que eu digo, por exemplo, aqui. Eu estou como pré-candidato a deputado estadual. Eu estou concorrendo a uma eleição nacional aqui pelo Brasil. O Brasil tem a sua Constituição. E nada vai mudar a sua Constituição. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, você quer trazer a lei Sharia para cá, você quer mudar as leis do país, os muçulmanos estão... Não. A Constituição é uma só e ninguém muda a Constituição brasileira. Então, o que eu pretendo trazer, o que eu pretendo trazer são experiências que eu tive no decorrer da minha vida, entendeu? Eu perdi toda a minha família, meus pais, meus irmãos, de forma trágica. A minha mãe cometeu suicídio, não vou declarar muita coisa, e isso me levou mais perto do povo. Mais perto do povo. Então, uma pessoa, às vezes, me perguntou assim, qual o seu sentimento pelo falecimento da sua mãe? Eu falei com a pessoa, olha, eu não perdi nada, porque a gente só perde aquilo que é nosso. A minha mãe e minha família pertenciam a Deus. Então eu não perdi nada. Deus levou o que era dele. O que é de Deus, a Deus retorna. Então, eu acho assim, com tudo isso que eu passei na minha vida, eu fui procurar chegar mais perto do povo e ver o sofrimento que as pessoas têm, a experiência deles, parecidas com as minhas, e tentar diminuir o sofrimento dessas pessoas. Orientando, dando condição, porque as pessoas às vezes falam assim, vai fazer caridade é dinheiro. Não, caridade não é dinheiro. Você pegar uma criança e orientar ela para não entrar na droga... Não, um abraço é caridade. Exatamente. Então, quer dizer, isso que a gente está fazendo aqui é uma caridade. Você está me ouvindo? Você está me dando direito de mostrar quem eu sou para as pessoas? Então, assim, independente da questão política ou não, eu já estou me sentindo muito bem de poder falar, né, de chegar para milhões de pessoas, para as pessoas conhecerem quem sou eu. Porque a minha intenção não é uma cadeira. Eu não quero ficar numa cadeira. Eu quero construir um legado e ficar no seu coração.
Eu quero ficar no coração do povo. Você quer criar história para Isso, ficar... boa, história boa. Sim, nós estamos falando exatamente do positivo, porque nós sabemos da sua capacidade, do seu potencial em fazer isso. Então, assim, se você falar assim, o que você vai fazer, o que você tem para prometer para o povo? Eu não tenho para prometer nada. Por quê? Porque se você falar comigo assim, você vai levar uma caixa com 100 mil reais para o Rio de Janeiro, e eu falar com você, eu vou levar, você pode ter certeza que eu vou levar, porque tudo que eu falo eu cumpro. Você pode olhar o meu passado todinho, nada que eu prometi até hoje eu não deixei de cumprir. Ô Sheik, eu sempre digo o seguinte, promessa você faz para santo. Isso. Você diz assim, minha Nossa Senhora Aparecida, ajudai que meu filho passe no vestibular de medicina, que aí eu vou lá em Aparecida e vou subir aquela escadaria de joelhos. Aí no ano seguinte, por uma razão qualquer, você não pode ir, você fala assim, não, minha Nossa Senhora Aparecida, desculpa, esse ano não deu, eu estava sem dinheiro, não fui. Homem, você faz compromisso. Eu vejo assim. E aí eu gostaria de perguntar ao Sheik, quais são os seus compromissos para com o povo? Quais são os seus compromissos para com o seu povo e o povo brasileiro? Estou dividindo em duas partes, o seu povo e o povo brasileiro. Na verdade, o meu povo é o povo de Deus. O meu povo, o Islã, ele é uma religião que ele não pertence ao mundo árabe. É uma religião que pertence ao mundo todo, ao universo. Assim como o cristianismo, como o judaísmo. O cristianismo nasceu em Roma. E hoje ele é 90% brasileiro. Da comunidade brasileira, 90% cristãos. Então, quer dizer, então não era para brasileiro nenhum ser cristão, porque o cristianismo não é brasileiro. Então eu acho assim, o meu povo é o povo do bem. É o povo que quer o melhor para o país. É o povo que é melhor para os jovens, que é melhor para a educação, que é melhor para a segurança, que é melhor para a mulher. Entendeu? Inclusive, se você me permite, eu vou entrar num assunto aqui sobre a mulher. Por favor, por favor. A mulher, ela deveria ter o mesmo direito que o homem. Por quê? Porque a mulher, ela é a base fundamental da família. É o alicerce. Se você dá aos seus filhos o que você mais ama a uma mulher para educar, por que ela não pode educar o Brasil? Se você acredita na mulher para poder tomar conta do seu lar, administrar o seu lar, por que ela não pode administrar o nosso país, a nossa nação, junto com a gente? Por que os direitos não são iguais? Então eu estou aqui para tentar lutar por direitos iguais. Eu quero lutar para que todos tenham direitos iguais. Todos tenham direitos de ser advogado, de serem médico, de ser... Porque o lugar da mulher é onde ela quiser. É onde ela quiser. É do verdade. mesmo jeito somos nós. Deus nos fez livres, mas não nos deu o direito de pressionar ninguém. O livre-arbítrio existe, mas você tem que saber usá-lo. E o senhor sabe que quando uma mulher é agredida, ela procura os direitos para poder da agressão dela. Mas a realidade não acontece. Na prática é diferente do que está escrito. Elas não são tratadas exatamente como deveriam. Nada acontece. Então eu acho assim que... Porque, sinceramente, um homem que agride não só uma mulher, mas uma criança ou qualquer ser humano, a agressão para mim, eu acho que ela está nem em último lugar. Essa pessoa não tem direito nem de sentar ao meu lado para conversar comigo. Eu achei que o senhor hoje é pré-candidato a deputado. Nós não estamos na época da campanha eleitoral. Estamos mostrando as ideias, os ideais, os pensamentos daqueles que querem conquistar um espaço, uma cadeira no legislativo, estadual ou federal. E aí eu te faço uma pergunta. Seu grande projeto ao assumir esta cadeira é ficar sentado, se levantar, ir ao encontro do povo ou levar o povo ao seu encontro? O meu grande projeto é ir ao encontro do povo
e procurar fazer o melhor que eu puder para que essa gente pare de sofrer tanto. O Brasil está sofrendo muito, Sheik? Eu acredito que sim, porque talvez a gente às vezes pensa de uma forma e não é daquela forma que a gente pensa. Mas eu vou te falar a forma que eu penso. A gente sai na rua, vê pessoas dormindo na rua fora. Você fala assim, por que tem um morador de rua? Poxa, você já viu a dificuldade que é para você alugar uma casa? Então muita gente fala assim, um morador de rua é por causa de droga. Muitas pessoas vão para a rua, às vezes, nem mexiam com droga, passam a mexer depois. Vão por falta de opção social. Sim. Você, por exemplo, você tem uma família, você é pai, você tem uma esposa e 2 filhos. Você, de repente, não consegue pagar o seu aluguel, perde o emprego. Você, para conseguir uma casa, você tem que ter avalista, fiador, um monte de coisa. Você não consegue uma casa para morar com a sua família. E olha o tamanho desse país. Olha a quantidade de terra abandonada que tem por aí. Por que não fazer um quartinho com banheiro e botar essas pessoas para ter pelo menos uma dignidade de tomar um banho e de se alimentar 1 vez por dia ou 2 vezes por dia? Tomar um café da manhã. Agora, você ficar levando comida na rua para eles, poxa, não é só isso. Não é só isso. O que mais me dói, o barulho que mais me atrapalha na minha vida, sempre me atrapalhou, desde quando, qualquer lugar do mundo que eu tivesse, é o barulho de talher batendo no prato vazio do meu vizinho. Esse barulho me incomoda muito. É o único barulho que me incomoda. Eu posso estar fazendo as minhas orações diárias. Pode estar o maior barulho, maior festa, eu estou concentrado nas minhas orações. Mas se eu ver uma pessoa querendo comer e aquele talher batendo no prato porque não tem comida, aquilo me incomoda. Me incomoda muito. A juventude brasileira, Sheik, como é que o senhor está vendo? Porque o senhor é um homem maduro, experimentado. Assim como eu, tenho os cabelos e as barbas numa cor mais clara. Tem cabelos brancos. E se os cabelos brancos não servirem para nada, que sirvam pelo menos para que tenhamos maturidade, amadurecimento para realizar alguma coisa positiva. Porque para o mal é tão fácil fazer, agora para o bem você encontra empecilho demais. Para o jovem brasileiro, o que é que o senhor pensa? Por isso que eu coloco lenço, para não aparecer os cabelos brancos. Deixa eu te falar. Eu acredito que, quando eu era novo, eu aprendi uma profissão com meu pai. Meu pai mexia com reforma de estofado, estofador. E eu comecei a aprender essa profissão com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, eu já trabalhava. E meu pai falava assim, você pode estudar, pode fazer o que for, mas essa profissão você vai aprender, porque ela vai matar sua fome. Então eu acho que os jovens de hoje precisam de oportunidade. Escolas técnicas, escolas profissionalizantes. O primeiro emprego do jovem. Você tem direito de votar com 16 anos, por que você não pode começar a trabalhar com 16 anos? E por que não pode responder a crimes aos 16 anos? Também. Então eu acho assim, talvez se você deixar o jovem começar a trabalhar, adquirir uma profissão com 14, 15 anos, ele vai estar trabalhando ao invés de estar fazendo coisa errada. O Brasil está na contramão. Exatamente. Você chegou no ponto aonde eu queria que você entendesse, porque tudo que eu falei que você entendeu exatamente onde eu queria chegar. O coração dói quando o Sheik liga a televisão, liga o rádio para fazer um trabalho, para sair de casa, e ouve notícias de bombardeios, explosões, invasões, mortes de inocentes, crianças em berços de uma maternidade, crianças numa sala de aula. Como é que fica esse coração desse pai, desse líder, desse cidadão, desse religioso? O meu coração dói não só quando eu vejo bombardeios na televisão. O meu coração dói quando eu vejo notícia do tráfico dominando os nossos jovens. Que é uma verdadeira guerra, né? O meu coração dói quando eu vejo jovens trabalhando para o tráfico, ao invés de estar trabalhando numa fábrica, numa indústria. O meu coração dói em ver pessoas jogadas para a rua fora, usando crack,
droga. Então, assim, a guerra que me mata É a do dia a dia. É a que está aqui não é perto. só aquela guerra que o meu povo vive lá fora, mas que o nosso povo vive diariamente no mundo todo. Ô Sheik, seus olhos marejaram. O senhor demonstrou um sentimento que está guardado aí, parado, dentro do seu peito, do seu coração, da sua mente, da sua espiritualidade, e eu percebi isso no seu olhar. Seus olhos marejaram, encheram d'água. Eu te pergunto, como é que um país pode dar futuro para um jovem com um salário mínimo de R$ 1.000 e poucos, quando o tráfico de drogas dá a eles R$ 5.000 por semana para fazer aquela correria ali, aquele trabalho? O senhor, como pré-candidato a uma cadeira no Legislativo, como é que vê? O que é que tem que mudar no Brasil? O que é que tem que mudar no país? São os homens, são as leis? Você não consegue mudar um governo se o povo não mudar a sua personalidade. Enquanto o povo estiver aprisionado em políticos, enquanto o povo estiver aprisionado em políticos de estimação, enquanto o povo não começar a enxergar que o novo pode mudar a situação que a gente está vivendo, que pessoas que estão querendo... Poxa, muitas pessoas falam comigo, todos que entram lá viram corruptos, todos que entram lá fazem... Mas quantas coisas boas foram feitas por homens que tiveram lá e que foram honestos? Eu tenho a falar de Juscelino Kubitschek. Para mim foi um grande político. E eu não achei Juscelino Kubitschek um homem corrupto. Então será que todo mundo que entra lá fica corrupto? Fica porque quer. Porque o homem que tem caráter, o homem que tem respeito, o homem que tem dignidade, o homem que tem uma família, que luta pela sua família, porque eu não quero fazer o melhor para o povo brasileiro. Eu quero fazer o melhor para os meus filhos, para os meus netos. Porque se eu fizer o melhor para os meus filhos e para os meus netos, os seus filhos e os seus netos também vão ter o melhor. Então, eu acho assim, será que o meu filho está livre da droga? O meu neto está livre da droga? Da bebida? Da bebida, do vício? Uma neta está perto ou está longe da prostituição? A gente tem que se perguntar. Da corrupção? A gente tem que se perguntar. Será que nós estamos livres disso? Então nós temos que procurar primeiro fazer por nós mesmos. E para mim fazer por mim, eu tenho que fazer pelo meu caráter, pela minha dignidade. Como eu acabei de falar há pouco, eu não quero uma cadeira, eu não quero ficar sentado numa cadeira. Eu quero um legado. Para no dia que eu não estiver aqui, eu continuar dentro do coração do povo e na mente da do lembrança. Achei que eu fico muito feliz em te ouvir, porque falar com um líder religioso muitas vezes causa um impacto. Porque o líder religioso, em tese, tem muito mais conhecimentos, evidentemente, que na sua área específica, na sua religiosidade, na sua religião, na sua escolha, do que um que foi criado afastado de uma igreja, afastado de Deus, que nunca ouviu, que nunca pegou uma Bíblia e abriu para ler. Eu fico feliz quando eu converso com um homem que tem os pensamentos que o senhor acaba de colocar aqui. A gente percebe que o Avante é um partido iluminado, porque recebe homens como o senhor que têm objetivos. E não são objetivos próprios, são objetivos para os outros. Eu acho que a pessoa tem que ter dentro dele Deus. Porque o senhor veja bem, o que é um líder religioso? O que é um advogado? O que é um juiz? Não é nada se ele não tiver Deus. Não é nada. Porque os maiores homens do mundo eram iletrados. Jesus era o quê? Era formado em quê? Mohammed, Salah alaihi salam, era formado em quê? Davi. Então os maiores homens, os mensageiros de Deus, os homens que fizeram histórias,
são escritores da vida. São escritores, são poetas. Assim como o senhor é um escritor, é um poeta. Exatamente. Então, não se iludam com graus de instrução, não se iludam com a roupa bonita, não se iludam com nada disso, não se iludam com o dinheiro. Se iludam com as pessoas. Vejam as pessoas, vejam o interior das pessoas. Quem é o povo? Ô Sheik, eu fico muito feliz em tê-lo aqui no Avante como um pré-candidato a deputado estadual pelo estado de Minas Gerais. Porque Minas precisa muito, o Brasil carece muito de pessoas com grandes e bons objetivos. E já no finalzinho aqui, porque o tempo é cruel, o relógio corre mesmo, pedir para que o senhor deixasse uma mensagem ao povo de Minas Gerais. A única coisa que eu tenho que deixar como mensagem é aquilo que eu sinto no fundo do meu coração. O barulho que mais me incomoda é o talher batendo no prato vazio do meu vizinho. O barulho que mais me incomoda é a fome. Meus amigos, muito obrigado ao Sheik Fernando Carim e a vocês que estão nos acompanhando aí. Um grande abraço.